Boa noite a todo mundo. Bom, eu propus, né, eu chamei a Laís para poder fazer essa live, porque de um tempo para cá, né, eu acho que todo mundo tem se incomodado bastante com o isolamento proporcionado pelo período corona, e acaba que a gente não teve muito tempo, assim, a gente não teve um planejamento antes, né, a pandemia surgiu de uma vez, e a gente não teve muito tempo para se preparar em como ia adaptar. Então acaba que a gente teve que fazer muitas adaptações correndo, né, e por conta disso, enfim, tem sido bem complicado tanto para os alunos quanto para os professores, só que vira e mexe, né, a gente tem que deparar com algumas questões, né, de pessoas falando que o professor não quer voltar a trabalhar, né, como se o trabalho de professor fosse somente dentro, presencialmente ali dentro da sala de aula, né. Então eu chamei a Laís para que conversasse um pouquinho, né? A Laís é professora de matemática, eu não acharia justo, por exemplo, eu falar sobre a situação dos professores, mesmo eu dando aula, porque eu tenho uma turma só e não é exatamente a minha profissão, né? Eu não tenho formalmente ali a minha profissão. Né? Você de fato é professora de matemática, né? Você tem nesse sentido mais propriedade, muito mais vivência nesse ponto para poder comentar. Então, né? Se apresente, por favor. Então, o Felipe já falou, né, gente? Para quem está aqui e não me conhece, meu nome é Laís, eu sou professora de matemática na rede pública aqui de Belo Horizonte. Rede particular, perdão, rede particular, eu trabalho na rede particular. Gostaria de trabalhar na rede pública, porém ainda não foi possível. Mas bom, gente, como o Felipe disse, né, eu trabalho praticamente todos os dias, tenho uma carga horária de 20 horas semanais, e eu tô falando isso por quê? Porque tem professores que têm praticamente o dobro de carga horária do que eu, 40 horas. E aí eu gostaria até durante a live fazer algumas comparações com minha carga horária de trabalho e pensar num professor que tem o dobro ou o triplo, né? Porque às vezes tem até professor que tem o triplo de carga horária do que eu. Ok? E é até bom você ter falado já de cara que você tem 20 horas, porque assim, muitas dificuldades, e é bom que isso deixe até talvez mais evidente, né, muitas dificuldades, né, com relação à adaptação, né, nesse momento de pandemia, que a Laís for falar, levando em conta que tem professores, eventualmente, alguns com o dobro da carga horária. Então, assim, as dificuldades que já com 20 horas você consegue enxergar, né, consegue ter uma certa dificuldade com relação exatamente essa vivência do professor, né, nesse momento agora de dando aula e tudo. Imagine normalmente quem acaba com 40, né, as 44 horas semanais de jornada de trabalho, né, para mostrar que não afeta somente quem tem a carga horária completa, né, da semana. Uhum. Mas, bom, depois, enfim, quem quiser também, né, mandar perguntas, qualquer coisa, né, para depois, né, mas enfim, a gente fez mais ou menos uma ideia, né, eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho que seriam interessantes serem tratados, né, para que a gente consiga ver o lado do professor, né, muitas vezes a gente como aluno fica muito preocupado, né, fica muito naquela coisa do tipo, tá complicado para mim, eu não estou conseguindo render, ou os professores não nos entendem, essas coisas todas, né, então a ideia com essa live é mostrar um pouquinho o lado do professor, né? Ver como é que está sendo as adaptações e algumas E eu, opiniões, né, com relação à volta às aulas também. e eu gostaria também, né, de pedir se tiver algum professor aqui online que colocasse também no chat alguns comentários e passar a perspectiva de como está sendo para ele, porque querendo ou não, eu vou falar um pouquinho da minha perspectiva. Eu até conversei com outros professores também para poder saber como está sendo para eles, mas se alguém quiser compartilhar, vai ser muito bem-vindo. Mas, bom, então, vamos começar então, né? Primeira coisa que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho é como é que tem sido a adaptação do ensino presencial para o ensino remoto, né? Tanto como é que começou, né, logo que a pandemia começou, e aí as aulas foram suspensas, as presenciais, e se tem mudado, como é que tem sido desde lá, desde o início até agora. Tá, então, na perspectiva do professor, pelo menos para mim, o início, a adaptação foi muito difícil, porque foi tudo muito novo para todo mundo. Então, você se adaptar a dar uma aula, você encontrar a sua melhor forma de dar uma aula online, demandou um certo, assim, uma certa experimentação, sabe? Então, assim, esse período de adaptação foi muito difícil. E eu penso assim, pra mim, eu sou nova, né? Eu sou jovem, eu tenho 25 anos, mas eu tenho muitos colegas de profissão que têm a idade para ser meus pais.
Então, assim, 60 anos. E para eles foi muito difícil, sabe? Então, porque querendo ou não, eu já tenho mais facilidade com o computador, como mexer com essas coisas da tecnologia. E muitos professores tiveram dificuldade e ainda encontram. Por mais que a gente já esteja aí com 6 meses de aulas remotas, cada dia é um negócio novo. Então, cada dia você tem que aprender uma ferramenta nova, até mesmo para você fazer uma aula mais interessante. Então, às vezes eu procuro novos softwares, novas coisas assim para poder levar para a sala de aula. E isso demanda tempo. Então, você aprender, pesquisar e tudo dentro do computador. Então, no início eu posso dizer que eu quase nem dormia. Eu ia deitar à noite e minha cabeça não parava de pensar de, ai meu Deus, eu tenho que fazer o slide, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ai, nossa senhora, será que vai dar certo? E eu não tenho um quadro em casa, eu não tenho um quadro branco. Então, assim, no início da quarentena, eu já comprei a mesa digitalizadora, que foi, assim, a melhor coisa que eu fiz para a quarentena, sabe? Mas no início, assim, teve uma turma assim, na verdade, um ano, né, que eu dei aula com um suporte de garrafa, um pau de selfie com meu celular de pendurado. E eu escrevendo. E eles falaram, professora, não tá dando para enxergar direito, não. Então, assim, são várias coisas que a gente teve que testar para poder ver se funcionava. E muitas coisas que às vezes a gente nem tinha muita habilidade mesmo. Igual eu falei, eu sou jovem, mas teve muito professor que penou para poder se adaptar com a questão do computador e das tecnologias. Certo. Né, e também o fato de ter sido muito de repente, né, não teve um certo aviso prévio para que pelo menos tivesse uma forma, né? Muitas pessoas tiveram dificuldade, imagino que se tivesse tido um tempo anterior, né? Por exemplo, a gente já vai preparando, porque a gente vai ter que encerrar as aulas presenciais, né, para ir adaptando aos poucos, muito provavelmente não teria passado por tanta dificuldade, né? Foi muito do nada, né? Assim, eu trabalhei segunda-feira tranquilamente, e aí chegou na terça falando, gente, amanhã a gente não vai funcionar mais. E eu pensei assim, maio a gente está de volta. Depois, quando eu vi que maio a gente não ia estar de volta, eu pensei, não, setembro a gente está de volta. Agora, eu não sei. Não sei. Nesse ponto tá bem uma tristeza. Mas, bom, dadas essas alterações todas, né, você acha, eu queria sua opinião a respeito de como é que tem sido, pelo menos a sua percepção como professora, né, a respeito do aprendizado dos alunos. Você acha que houve perda, né, de aprendizado por parte deles? Você acha que a coisa conseguiu ser minimamente contornável? Como é que foi sua percepção? Olha só, então vamos dizer o seguinte. Eu tenho alguns alunos que já até comentaram que se adaptaram muito bem ao ensino remoto. Mas a gente tem que encarar a realidade do Brasil, que temos muito menos da metade que dos estudantes tem acesso à internet. Então, se for olhar nesse quesito, com certeza a gente teve uma perda de aprendizado. Pensando assim no país, com certeza. Então, a gente tem, por exemplo, se ano que vem começar presencial, na verdade, quando voltar presencial, a primeira coisa que os professores e todo o corpo pedagógico da escola tem que pensar é numa avaliação assim, diagnóstica, saber se esses alunos realmente aprenderam, o que está assim em falta, o que a gente vai ter que rever, porque realmente é complicado. Então, assim, enquanto você tem alunos que conseguiram se adaptar muito bem no remoto, a gente também tem alunos que não conseguiram se adaptar. Então, por exemplo, eu dou aula basicamente para uma faixa de adolescentes, né? Eu pego aí 14, 15, 16, 17 anos. E eu acho que a maior dificuldade desses estudantes, às vezes, né, como eu estou numa escola particular, às vezes nem é a questão do acesso à internet, mas é a situação. Então, assim, a realidade da minha escola. A gente está dando as aulas normalmente. Eu dou aula praticamente todos os dias com live. A única coisa ruim é que eu não consigo, né, ver esses estudantes, ver o rosto deles, eu não tenho aquele contato, né? Mas o que eu acho que é mais difícil para eles, então assim, o conteúdo tecnicamente está sendo passado.
Mas tem toda a questão do ambiente que ele está, então, assim, que interfere. Tem a questão também que eu acho que é a questão das amizades. Adolescente, eu acho que de uma maneira geral, ele precisa muito dos amigos. É o momento que a gente mais sai com um amigo, é o momento que a gente mais, assim, tá a fim de mostrar a sua pequena independência, tá a fim de se encontrar como, ter sua identidade, se encontrar como uma pessoa independente, na medida do possível, né? Então, eu acredito que a falta dos amigos, poder abraçar o seu colega, poder encontrar essas pessoas, eu acho que é o que mais traz a dificuldade nesse período remoto, porque isso dá desânimo, entendeu? Então, assim, o discurso que eu escuto da maioria dos meus estudantes é: eu estou desanimado, eu até estou tentando estudar, mas eu estou desanimado. E eu acho que quando você está cercado de amigos, eles te animam. Então, eu acho que não só por questões da tecnologia, do acesso, é todo esse período que tem várias pequenas coisas que interferem no aprendizado. Uhum. É uma coisa até que eu até gostaria de acrescentar também, apesar de eu não, por eu dar aula, né, para quem não sabe, eu dou aula num cursinho popular, né, voluntário, e acabou que eu não fui tão afetado, né, no quesito dar aula, porque na carga horária era muito pequena. Então, acabou que não juntou, não fez uma bola de neve e tudo, então eu consegui adaptar bem. Mas no quesito dos alunos, né, que é o tópico que a gente está colocando agora, essa parte do desânimo, né, principalmente, como é que de forma bem evidente acaba também impactando na forma com que os alunos conseguem estudar e tudo. Muitos alunos, né, das turmas que eu estava dando aula, muitos deles não tinham lugar nem para estudar em casa, né? Às vezes não tinha um cômodo que dava para estudar, às vezes a casa tinha muita gente, não conseguia fazer o estudo dele próprio, né? Então, assim, acaba que a gente de forma geral, né, a gente percebe que teve uma dificuldade geral para adaptação, mas é interessante como é que cada uma delas tem motivos diferentes, né? Tem gente que não consegue acompanhar porque ou não tem ambiente, ou tem gente que não consegue porque distrai muito fácil para o computador, né? Enfim, acaba que tem um dano e por coisas muito diferentes umas das outras, né? E aí, assim, puxando, né, agora o gancho para falar dos professores, por exemplo, o desânimo do aluno, ele interfere diretamente no ânimo do professor, sabe? Então, por exemplo, tem turmas, às vezes, que os alunos não respondem. Então, assim, eu falo: gente, manda um ok aí se vocês entenderam, manda um ok aí no chat. E aí, poucos mandam. Aí, às vezes, você fica com aquela sensação de, não tá legal, sabe? Ou então, assim, a turma que os alunos participam, faz pergunta, você até fica feliz, assim. Você tem uma sensação de que seu trabalho está sendo mais valorizado. E, tipo assim, isso eu discuti com um colega meu, que, assim, eu evito perguntar a seguinte coisa: gente, me manda aí no chat se vocês têm dúvida. Porque aí o aluno fala: eu não tive dúvida, então não vou mandar nada. Então eu pergunto: vocês entenderam? Que aí você inverte a coisa. Só que aí um colega meu tava falando assim, que ele perguntou: gente, vocês entenderam? E poucas pessoas responderam. E aí ele falou: gente, me responde, sabe? E aí o menino falou assim: professora, eu não tô entendendo. Então o que eu vou responder? Caramba, gente, fala que não entendeu, sabe? É melhor a gente saber que vocês estão ali, porque é aquele negócio que eu sempre falo com os meus estudantes, meus alunos. Quando eu estou em sala de aula, eu consigo ver o rosto. Então eu consigo ver, nem que seja por uma cara de espanto ou uma cara de desespero, sei lá, que a pessoa às vezes não está entendendo o conteúdo. Então, se o aluno está entendendo ou não está entendendo, ele tem que falar, sabe? Então, essa é uma das coisas que eu acho mais difícil da aula remota para o professor, sabe? Então, assim, tem essa questão do desânimo do aluno, também faz o desânimo do professor. Então, assim, a coisa melhor que tem é quando eu entro numa sala de aula e os alunos conversam, trocam ideia, comentam sobre a aula. Manda um ok, gente, manda um ok. O professor pergunta: gente, vocês entenderam? Manda ok. Então, assim, e outra coisa que eu já comentei aqui, né? Eu estou falando de uma realidade de rede particular. Na rede pública, nem sempre os alunos estão tendo lives.
E a live é a forma que eu e muitos professores encontramos de ter uma interação mais direta, de conseguir perguntar para o aluno, você entendeu? E de até aquela resposta direto, sabe? Então, assim, vamos começar a valorizar e começar a enxergar o tanto que a gente é privilegiado, sabe? Então, assim, esse é um ponto, né? Agora, outra coisa que eu queria dizer do comportamento dos alunos, que também Mas antes, interfere. só de você falar, Pode falar. só para eu complementar com o que você tinha comentado, né? Só para colocar um ponto a mais, isso daí é a respeito de você, o fato de ser remoto, os alunos não responderem tanto, né? Você não vê a cara do aluno, faz muita diferença em muitos aspectos, né? Muitas vezes, quando eu estou dando a matéria, eu tô lá explicando, aí eu chego e ninguém fala nada. Aí, quando é presencial, eu chego e falo, alguém teve dúvida? Aí ninguém fala nada. Mas eu olho para cada pessoa com aquela cara de eu não estou entendendo nada. Aí eu olho, explico de novo, não tem problema nenhum, e vai continuando. Agora, assim, e ainda tem o ânimo, você vê todo mundo participando, então assim, você fica um pouco mais animado, né, porque as pessoas estão na sala de aula. Além disso, você consegue ver, até quando as pessoas não falam, quando os alunos não falam que estão com dúvida, você vê na cara dele que eles estão com dúvida. Então você vai medindo. Agora, por exemplo, né, nas turmas do Equalizar, lá no cursinho, juntaram as duas turmas, aí virou uma só de 90 pessoas. O desânimo, de forma geral, foi tão grande que no início, né, logo que a gente começou a fazer as aulas, estava dando 10 pessoas nas aulas, nas transmissões ao vivo, de 90. Então, assim, quando você é professor e você vai dar aula, você sabe que tem 90 e você vê que aparecem 10 alunos, assim, por mais que você fala, beleza, vou dar aula para os 10 alunos, você fica um pouco tipo, nossa, até com um tom de, às vezes até de preocupação com o que pode ter acontecido também, para os alunos não terem ido lá. Mas beleza, assim, o ânimo fica um pouquinho mais para baixo. E aí você chega, vai falando a matéria, eu me doso muito na câmera, aí eu falo, alguém entendeu? Alguém teve dúvida? Eu vou perguntar. Em silêncio, como se eu estivesse falando sozinho. E aí, além de eu ter aquela coisa de que muitas pessoas têm dificuldade de acompanhar e acaba que não vão em todas as aulas como iriam se fosse presencial, tem o ponto de que, junto a isso, a não interação acaba machucando demais. E aí, assim, isso realmente influencia demais no ânimo do professor. E, querendo ou não, o ânimo do professor também influencia muito em muitos aspectos, né? Na verdade, eu acho que a sala de aula ela é um conjunto. Né? A forma com que o aluno interage, né? Além da aula, né? Assim, além do conteúdo, mas a forma com que o aluno interage com o seu professor, e o professor interage com o seu aluno, né? Enriquece demais a discussão. E tem vezes que você pode ter saído com um monte de dúvida na sala de aula, você pode não ter aprendido tanto uma disciplina que você está com dúvida, mas se a interação ali dentro é boa, você pelo menos tem aquela vontade lá de dentro de tentar fazer alguma coisa, né? Tipo assim, você fala, nossa, eu não estou entendendo, mas vou buscar, porque, nossa, olha como é que a aula foi legal, não, o professor está à disposição. E uma das coisas também, assim, que essa quebra na aula presencial mata um pouco essa comunicação e compromete muito o andamento, até o psicológico da aula, né? Sim. E assim, um negócio que eu sempre falo com os meus alunos também. Gente, se você não falou na live porque você tá com vergonha, porque você acha que a sua pergunta é boba, mas já coloca um parênteses aqui falando que não existe pergunta boba. Às vezes alguns alunos falam assim, a minha pergunta é meio idiota. Eu falo, não existe pergunta idiota. Então, assim, se você por acaso está com vergonha, procure o seu professor extra classe, sabe? Então, assim, é igual eu falei, toda a realidade que eu estou falando aqui é da minha escola, né? Então, assim, tem a possibilidade dos alunos me chamarem no chat. Então, assim, gente, meu chat fica disponível o tempo todo e eu faço questão de falar isso toda a aula para eles se sentirem à vontade, porque às vezes acho que vai incomodar tudo. Mas, assim, é claro, se eu estou ocupado, eu não vou responder. Mas no momento que eu puder responder, eu vou responder. Porque, assim, não tem sensação mais prazerosa e gostosa de você perceber que o aluno está interessado no que você está ensinando, sabe? E ele está procurando. Então, uma coisa, assim, que eu sempre falo é que o aluno, ele tem que perceber que ele é o protagonista da aprendizagem dele. Na aula presencial e mais ainda na aula remota. Então, assim, por mais que a gente esteja, né, longe e tudo mais, o aluno ou perto, né, presencial ou não, o aluno sempre vai ser o protagonista.
Então, ele tem que ser a pessoa que vai procurar. Ele não pode estudar só porque a professora mandou. Ele não pode estudar só porque a escola... Ele tem que pensar além disso. Então, eu falo com os meus alunos o seguinte. Você vai usar cálculo de... Você vai calcular na sua vida o volume de um cilindro? Provavelmente não. Dependendo. Se você seguir uma área de exata, você vai realmente usar. Mas se você não seguir, talvez você nunca mais calcule o volume de um cilindro. Mas o que a matemática está me ensinando por trás disso? É um raciocínio lógico, é o poder de resolver problemas. E eu estou falando aqui da matemática, mas isso é válido para a história, isso é válido para o português, isso é válido para a geografia, isso é válido para todas as matérias, biologia. Porque sempre tem um porquê de você estar aprendendo isso que faz muito sentido na vida. Sabe? Mas, assim, eu acho que talvez, voltando um pouquinho para a perspectiva do professor, o que me desanima muito eu tenho uma turma de 40 pessoas e, às vezes, 7 participam da aula. Então, assim, tem aluno que fala, eu não falo no chat, mas eu estou participando. Ok, mas eu fico pensando, às vezes, por exemplo, falando um pouquinho na questão da prova. Depois até comentar sobre os métodos de avaliação, mas falando sobre a prova. Então, você vai lá, faz a prova, monta uma prova. A gente sabe que vai, às vezes, até acontecer do aluno colar e tudo mais. Só que quando eu vou corrigir a prova e eu começo a perceber que os alunos estão colando, que eles estão escrevendo tudo da mesma forma, um menino erra uma conta, todo mundo erra a mesma conta, eu começo a sentir, assim, um trabalho desvalorizado. Porque, gente, eu trabalho o dia inteiro. Então, assim, eu falei aqui no início da live... Fica até um adendo, você, aluno, que está colando e acha que está enganando seu professor, fique sabendo que quando você cola, é visível, é óbvio que você cola. O professor não é besta. O professor não é besta. É evidente, está ali escancarado. Eu colei. E você fala isso pro professor. Então, assim, fique esperto, ok? Mas assim, a sensação, e eu conversei isso com os meus alunos, e assim, fica aí a dica, se você é professor e não conversa sobre isso com seus alunos, você tem que conversar e passar essa perspectiva do professor para o aluno, porque eu acredito que, como é uma relação, né, a relação aluno-professor, você tem que gerar, de certa forma, empatia. Nós, professores, temos que olhar para o lado dos alunos e os alunos também têm que olhar para o lado do professor. Então, eu falei com eles que a minha sensação depois que eu corrigi a prova era de trabalho desvalorizado. Porque, assim, igual eu falei, eu tenho 20 horas semanais, mas essas minhas 20 horas semanais é dando aula. Isso na escola. Se fosse remoto ou não, eu já tenho trabalho também para casa. Então, eu posso aí colocar um trabalho a mais, que é elaborando prova, montando aula, tudo isso além das 20 horas semanais. Então, assim, falando sobre a carga horária, gente, eu acho que eu trabalho praticamente o dobro do que eu trabalhava antes. Porque professor, normalmente, as pessoas esquecem que a carga do professor não trabalha só na hora lá, está dando a aula. Muitas profissões te permitem, quando você volta para casa, desligar do seu trabalho, da sua parte profissional, né, do seu trabalho, e fazer suas coisas. O professor está na profissão dele o tempo inteiro. Quando não tem que corrigir prova ou corrigir exercício, tem que elaborar prova, elaborar exercício. Aí, enfim, você dá todo um suporte, né, principalmente nesse momento, né, que a gente fica órfão de aluno, que a gente inclusive fala, gente, se vocês tiverem dúvida, podem mandar. Isso é basicamente pelo amor de Deus, mandem que eu quero conversar com algum aluno. E assim, a gente também gasta um tempo com isso, então... A questão agora, falando sobre elaboração de provas e tudo mais, eu gasto muito mais tempo elaborando a prova agora. Por quê? Antes eu podia colocar questões vestibulares. Inclusive, eu dou aula para o ensino médio e eu gosto muito de trabalhar com questões vestibulares. Tem alguns alunos aí meu na live, pode até confirmar. Mas eu gosto muito de trabalhar com questões de vestibular porque eu acredito que não é só o terceiro ano que prepara os alunos para o vestibular. Mas agora eu não posso mais colocar questões de domínio público
nas provas, porque isso facilita a cola. Então, eu tenho que toda vez adaptar as minhas questões. Então, assim, mudar um enunciado, ou então montar uma questão, ou então mudar um valor, e às vezes o aluno pega o mesmo enunciado e joga a resposta que dava do vestibular. Mas, caramba, eu mudei a questão, gente. Eu já falei com os meninos, falei, gente, não olha da internet, porque não vai adiantar. Então, nesse ponto, o aluno é besta. Tem vezes que eu passo questão, eu falo assim, gente, eu vou cobrar na prova essa questão, uma questão desse jeito. Vocês vão errar isso e aquilo. Aí todo mundo ri, cara, não vai errar. Eu falei, vocês vão errar isso que eu estou falando. Você fala assim, mas agora você fala não vai. Eu falei, ok, espera. Aí faz a prova. Aí eu pego, vou corrigir. O que errou? Porque eu falei para todo mundo que errar. Então, assim, é foda. Assim, o tempo que eu gasto para poder montar as minhas aulas, minhas provas, é muito maior do que antes. Então, da prova tem toda essa questão, né? Igual eu falei, que eu tenho que adaptar, porque é domínio público. E a questão das aulas, igual eu comentei aqui, eu não tenho quadro branco. Eu optei em usar a mesa digitalizadora. Então, eu optei em fazer PowerPoints. Mas eu gosto muito de postar o PDF com o PowerPoint, né, para os alunos estudarem depois. Então, eu gasto tempo montando o PowerPoint. Então, assim, teve até uma pessoa que perguntou quanto tempo, em média, você gasta, né, para poder preparar uma aula. Então, assim, se for uma aula que é corrigir dever, basta eu entrar lá no livro online, eu tiro o print das questões e colo no slide. Suave. Só que depois disso, eu ainda salvo as minhas anotações escritas, salvo em PDF, posto em todas as turmas. Isso eu também considero como preparar a aula. Agora, quando a aula assim, é preparar conteúdo, eu que dou geometria, eu tento sempre procurar softwares para mostrar para os alunos. Então, por exemplo, antes eu levava coisa assim, papel, mostrava coisas para eles durante a aula. Agora não tem mais essa opção de pegar um papel e passar para eles olharem e tudo mais. Então, eu tento mostrar no software. E na geometria tem muito software. Então, eu sempre estou pesquisando um software diferente que eu posso mostrar a rotação de um retângulo, que eu posso mostrar a planificação de um sólido. Isso gasta tempo. Então, hoje, eu estava montando uma aula e eu acho que eu gastei mais de 1 hora para montar uma aula. Então, eu estava montando sobre cones, então pegar a imagem da internet, porque antes você só comenta, né? Agora você pega a imagem, você tem que sempre colocar uma coisa visual para o aluno. Não adianta mais, igual você estava na aula presencial, você falar, gente, abre o livro aí que a gente vai corrigir a questão 28. Você tem que pegar o print dessa questão. Então, tudo isso demora muito. Então, como que funciona a minha semana? Eu recebo da coordenação uma planilha que eu tenho que colocar todo o meu planejamento para a semana, que os alunos usam para poder se organizar, assistir às aulas e tudo mais. Então, eu preencho meu horário e todo o planejamento. Então, uma semana antes, eu já tenho que saber o que eu vou passar de dever e o que eu vou dar na próxima aula. Na próxima semana, no caso, né? E assim, no remoto, no presencial era mais tranquilo, porque você elaborava a aula de acordo com o que a aula passada rendeu. Agora não, você tem que montar e enviar uma semana antes. Feito isso, beleza, eu monto todos esses slides, daí vem a semana da aula. Na semana da aula, a gente usa os slides, aí igual eu falei, eu salvo esses slides com os comentários, com os meus escritos, salvo em PDF, coloco lá. Aí, pensando agora na questão da burocracia, quem trabalha talvez na escola particular deve estar tendo que preencher um tanto de planilha falando que matéria que você está dando, qual habilidade, quantas horas aulas, porque tudo isso vai ter que ser comprovado depois, né, para a Secretaria de Educação. Então, assim, são pequenas coisinhas que dão trabalho. Então, por exemplo, eu tenho que baixar a lista de presença da live para poder ver quem assistiu, quem não assistiu. Eu tenho que fazer o planejamento da etapa. Então, assim, são muitas pequenas coisas que consomem um dia. Então, foi o que eu falei. Eu trabalho pelo período da manhã dando aula e no período da tarde é sempre muita coisa para fazer. Nunca acaba.
Nunca acaba. E o meu Teams, que a gente trabalha com a plataforma Teams, fica o dia inteiro ligado ali, ó. Se um aluno responde, já mandou mensagem o mais rápido que puder, eu respondo. Então, assim... E tem uma coisa... Oh, desculpa. Aí eu só ia chegar a comentar um negócio que a Patrícia falou lá em cima, um comentário aqui, ó. Que o professor, até quando ele não tá dando aula, ele tá de férias, ele tá pensando no que ele pode dar. Então, assim, você às vezes tá vendo um filme, às vezes você tá, sei lá, fazendo um trem, você pensa, nossa, isso aqui vai ser muito legal. Você não desliga. Você tá o tempo todo pensando, sabe? Então, Sim. assim, quando eu vejo uma cola, quando eu vejo os alunos desanimados, ok, o desânimo eu não culpo, mas a cola eu culpo. E isso dá um desânimo pro professor, sabe? Nossa, igual eu falei, nossa rotina está muito, muito puxada. Eu antes de começar a pandemia, eu trabalhava no cursinho e na escola. Agora o cursinho, por questões de juntou várias turmas, tudo, ficou só alguns professores. Então, eu optei em não entrar, porque eu já estou com uma carga horária absurda, além do meu mestrado. E eu fico pensando, antes eu dava conta de dar aula no cursinho, dava conta de fazer as coisas da escola. Hoje, eu termino meu dia com 1000 coisas para fazer amanhã para a escola ainda. Então, assim, todo mundo aumentou a carga horária. E falando assim, eu estou falando sobre a perspectiva da rede particular, mas eu conversei com algumas pessoas que trabalham em rede pública e eles têm o mesmo discurso de está difícil. Porque inicialmente cada hora era um negócio diferente para você descobrir o que você ia fazer e o que não ia fazer. E aí, às vezes, você tem coisas da coordenação, coisa do Estado, cada hora um fala. Então, você tem um tanto de coisa para fazer. Então, quando falar o professor não quer voltar da aula, olha, não é uma escolha do professor. Você acha que eu gosto de estar dando aula online? Você acha que os professores de rede pública estão gostando de dar aula online? A gente não está gostando, porque uma coisa que faz um bom profissional, pelo menos os bons profissionais, é gostar do que faz. E está todo mundo preocupado com se esses alunos estão aprendendo ou não. Então, da rede pública, da rede particular, eu acredito aí, ó, igual a Paula falou aí, ó, a gente está no mesmo barco e a gente não está voltando a trabalhar porque a gente não quer. É porque não tem como, infelizmente, tô doida para voltar a trabalhar, não aguento mais ficar aqui, mas segue, é o que está tendo para hoje. E também tem um ponto, né, quando a gente fala a respeito, enfim, né, de voltar a trabalhar no presencial, uma coisa que às vezes não fica, às vezes pode não ficar tão claro para os alunos de forma geral, mas o que acontece? Normalmente quando você é o aluno, quando você está no ensino na parte remota, logo depois que você acabou de dar aula, que você acabou de ver a aula, você normalmente, assim, se você tem um tempo de estudo, o que eu tenho percebido de forma geral, né, pelo menos com as pessoas que eu tenho tido contato, é que, de forma geral, as pessoas estão estudando um pouco menos no presencial. Não, desculpa, um pouco menos no agora, né, que está com tudo remoto do que era no presencial, porque acaba que, como está em casa o tempo inteiro, confunde o ambiente lazer, digamos assim, com o ambiente estudo. No caso do professor acontece a mesma coisa, só que no caso contrário, né? O fato de estar sendo tudo remoto, chega um ponto que você começa a trabalhar muito mais do que você realmente trabalharia se fosse no ensino presencial. Porque, assim, e principalmente a questão de dar aula. Quando você dá aula, assim, quando você vê a aula, você tem que estar ali prestando atenção em tudo. Mas acabou a aula, beleza, você estuda por você faz as coisas no seu ritmo, no seu desenrolar. O professor que vai dar aula, ele tem que preparar uma aula, primeiro, que ele entenda o que está passando, e segundo, ele monta a coisa pensando no entendimento dos alunos, no monte de perfil que tem lá dentro. Então, demanda um trabalho muito grande. E aí, quando você está fazendo essas coisas todas, está ficando tarde, já passou do horário regular que seria do trabalho, mas no fundo você não está nem aí. Aluno também tem dúvida o tempo inteiro, que não é um problema. A gente responde o tempo inteiro. Então, assim, são pontos que às vezes a gente esquece quando a gente fala assim, nossa, o professor não está querendo voltar a trabalhar. De uma certa forma, né, todo professor quer que volte o presencial, porque além de ser muito mais agradável dar aula presencial do que dar aula online, a sua exaustão, a sua carga de trabalho de fato, quando você está no online, é muito maior. É muito maior. Então, assim, toda vez que o professor fala que não... Quando o professor chega e fala que não é a favor, por exemplo, de voltar à aula presencial,
Não é porque ele não quer voltar a trabalhar, porque trabalhar e estar trabalhando até muito mais. É muito mais uma questão do tipo, você vai sacrificar. Agora, não pode voltar de qualquer jeito, né? Sim. Então. E é uma coisa aí que a gente está falando sobre esse, a gente não para de trabalhar. Eu tenho muita dificuldade de estabelecer um horário de trabalho aí. Porque, por exemplo, igual a gente comentou, tem gente que pega trabalho às 8, acaba às 6, acabou. Como e a maioria dos professores, né, a gente tem trabalho em casa e na escola, a gente não tá, eu acho, pelo menos é uma percepção minha, a gente não tá sabendo separar muito bem o horário do trabalho de casa com o horário que a gente está em casa. Então, eu estou em casa, eu estou praticamente o tempo todo trabalhando. Então, assim, isso é meio difícil, sabe? Então, assim, eu comecei a estipular agora, assim, final de semana, eu não faço mais as coisas. Pelo menos, assim, no domingo, se eu precisar, eu faço. Mas sexta-feira, deu de noite, assim, ó, sábado, eu não mexo mais nisso. E a gente precisa fazer isso, porque senão a gente realmente buga. A gente fala muito sobre a saúde mental do aluno, a saúde que os alunos estão sobrecarregados, mas o professor também tá. Então, assim, a gente tem que pensar nessa questão da gente estabelecer alguns horários. Outra dificuldade minha para estabelecer horários é a minha sensação Só uma coisa antes, só para poder responder rapidinho, para quem está perguntando, a live vai ficar gravada assim, tá? Pode continuar, só para... Show. Show, vai ficar gravado, galera. Uma outra dificuldade minha é que a minha sensação é que eu não rendo muito no computador. Então, às vezes, eu rendia muito mais trabalhando no computador, mas de maneira, né, presencial, que eu tinha que vir trabalhar no computador um pouquinho, e agora eu fico com o meu computador ligado 22 horas por dia, praticamente, e a minha sensação é que eu não rendo. Então, às vezes você fica, nossa, olha, eu não rendi, eu vou ter que trabalhar mais. Aí quando você vê, você já está trabalhando, assim, muitas horas por dia. Então, a gente tem que, de certa maneira, eu falo isso também para mim, não vou ser hipócrita, mas a gente tem que, de certa maneira, estabelecer um horário aí. Deu 7 horas, para de trabalhar, vai ver uma série, vai ver TV, vai, sei lá, fazer outra coisa. E assim, mais uma vez, eu sou jovem, então para mim é muito fácil, eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Então, assim, para quem é pai, para quem é mãe e professor, você imagina como é que está sendo. Porque a casa era o lugar onde você está com a sua família. Mas agora a casa é o lugar onde você trabalha. Então, como que você divide isso? Como é que você divide isso? Como é que você explica para o seu filho que ele vai ter que agora desassociar um pouquinho essa ideia de a casa é onde eu fico com os meus pais para a casa é onde meu pai está trabalhando? Então, assim, é claro, dá para explicar, beleza, dá para conversar, fazer combinados, mas é uma situação delicada, porque às vezes você está aqui trabalhando, mas você queria estar com seu filho lá vendo TV. Então, é difícil, sabe? É difícil. Uma coisa também que eu queria perguntar, né, uma pessoa tinha mandado essa pergunta, e ela tinha perguntado como é que você elaboraria, né, um método de avaliação que não sobrecarregasse nem os professores, mas que fosse bom para os alunos. Como é que você, assim, dadas as experiências que tem passado, você pensa em algum método de avaliação que seria valeria mais a pena, né, do que simplesmente copiar tudo, porque, de forma geral, né, como ninguém estava preparado, a gente teve muito copia e cola e tenta adaptar aos poucos, né? Isso. Olha, então, mais uma vez eu vou falar da experiência que eu tenho na minha escola. Então, o que a gente tem optado em fazer, às vezes, é fazer mais trabalhos valendo mais pontos. Então, por exemplo, no 9º ano, na etapa passada, a gente fez um trabalho sobre a história dos matemáticos. Então, os alunos fizeram cartazes de matemáticos e a gente fez um dia como se fosse uma feira, expondo, trocando ideias sobre isso. No 2º ano, que é onde eu dou aula também, o ano que eu dou aula, um professor propôs um trabalho interdisciplinar, que trabalhava todas as matérias, falando como construir um país. Então, tinha toda a questão histórica, econômica, social, para construir um país de acordo com a proposta dele. E agora, essa segunda etapa, essa terceira etapa, né?
a ideia é a mesma. Inclusive, meu coordenador, não sei se ele está aqui ainda, mas ele apareceu aí, ele falou, gente, vamos dar mais pontos em trabalho. Porque trabalho, ele falou, eu acho que às vezes os meninos pesquisam mais, eles aprendem mais do que na prova. Porque na prova, igual a gente sabe, tem muito aluno colando, tudo. Eu não acho que deva abolir a prova. Mas a gente tem que pensar numa pontuação aí que não sobrecarregue os alunos e não sobrecarregue o professor. Porque eu gasto praticamente um dia, uma tarde inteira para corrigir 2 pacotes de prova online. Coisa que antes eu gastava o quê? Uma tarde eu corrigia 4 pacotes. Então, é praticamente o dobro. Então, assim, eu sou a favor de fazer esses projetos, esses trabalhos, porque eu acho que você desenvolve várias outras habilidades no aluno, não só a matemática, a habilidade de português, de história, você desenvolve outras habilidades que são completamente necessárias para a faculdade e para a vida. Então, nessa segunda etapa, a gente tem apostado também em trabalhos, a gente está dando trabalhos, tanto no segundo ano, quanto no 9º ano a gente tem feito isso. Então, assim, eu acho que na matemática não tem muito como você não dar uma prova. Porque, assim, se fosse presencialmente, você conseguiria avaliar, talvez, assim, uma atividade investigativa, o empenho do aluno em fazer essa atividade. Mas tudo isso é no presencial, onde você consegue ver o aluno e avaliar. Remotamente, acaba que a forma de avaliação é por entregas, seja ela trabalhos ou seja ela provas. Então, na questão da matemática, eu acho que prova é importante. Mas a gente tem que aí pensar em trabalhos, coisas para realmente não ficar aquela coisa cansativa nem para o professor, nem para o aluno. Sim. A parte de avaliação é sempre a mais complicada, né? A gente tem um costume muito grande de querer importar sempre aquele esquema de só prova ou majoritariamente prova, né? Mas acaba que quando o ensino é remoto, a prova não é necessariamente o critério de avaliação melhor, né? Então, acaba que isso é até engraçado, né? Porque além de pensar, né, como é que a gente tem que reestruturar as aulas, porque as aulas por si só já foram difíceis de adaptar, né, no período presencial para o período virtual, além disso tudo, você tem que pensar, eu tenho que saber como é que eu vou passar a matéria e depois como é que eu vou cobrar dos meninos tudo isso que eu estou passando para eles. E não tem jeito. A gente tem que contar muito com aquela concepção de que o aluno tem que saber que se ele fizer zoado, ele não está enganando o professor, né? Ele está se enganando. Aí, ó, algumas sugestões, a Mari aí falou que é legal propor atividades que alunos precisem falar, apresentar pesquisas, que é essa ideia, pelo menos, dos trabalhos interdisciplinares que a escola tem, interdisciplinar, que a escola tem proposto para os alunos. Porque aí eles apresentam, eles falam, e assim, eu tinha até pensado também independente de você dar pontuação ou não, às vezes você passa uma pequena discussão, faz um debate, combina um debate, porque assim, vai ter aluno que não vai participar, porque não vai valer ponto. Mas tem aluno que quer participar porque ele quer debater o papo. Então, assim, a Mária é professora de redação, então se você colocar esses alunos para falar, eles se interessam mais. Então, assim, outra coisa, eu ensinei lá pro 9º ano um negócio que tinha uma musiquinha. Os meninos adoraram. E aí falou, nossa, professor, e era no ritmo de Era Uma Casa muito engraçado. Aí já teve menino que falou, ai meu Deus do céu, eu vou fazer uma outra paródia porque essa música não tá legal, professora. Então, você faz algumas coisas diferentes aí, que por mais que não valha ponto, tenta puxar essa participação dos alunos, debater, perguntar. Então, assim, um negócio que é muito importante, por mais que você não dê live, porque, igual eu falei, eu hoje esquematizo todas as minhas aulas para serem live. Se você dá uma videoaula, tenta sempre fazer aquela pergunta, não sei se é retórica, acho que né? Aquela pergunta para os meninos responderem, falar assim, gente, isso aqui é válido? Eles não vão responder, né? Porque é uma videoaula, você gravou e eles estão vendo. Mas você faz o menino acompanhar o raciocínio dele com o seu. Então, por mais que seja uma videoaula, tente fazer perguntas
ao longo da aula, para o aluno acompanhar esse raciocínio do professor. É uma outra dica aí para participação. Sim. Mas, para mim, assim, a dica também que eu acho primordial para todos os alunos é o óbvio, né, também, que é toda vez que o professor te fizer uma pergunta, querendo ouvir sua resposta, dê, tá? Ajuda muito a gente a preparar as aulas e dar uma continuidade para as aulas. Então, assim, quando a gente pergunta, por exemplo, vocês estão com dúvida? Não é de brincadeira não, tá? A gente pergunta querendo saber mesmo. Então, assim, fica a dica também. Mas, assim, até essa interação, se os alunos, eles... vamos supor, se todo mundo, por alguma razão, né, misteriosa, que não vai acontecer nunca, todo mundo decidisse ligar o microfone para participar da aula como participaria se fosse presencial. Vamos supor que fosse só às vezes ligasse a câmera para você pelo menos olhar a cara do menino. Eu tenho certeza que as aulas melhorariam de uma forma absurda. Porque quando você vai dar aula e você vê o pessoal, é outra história. Você sente assim, você vê que você não está dando aula para ninguém, porque quando está todo mundo, né, no mudo, e todo mundo sem a câmera, você está dando aula, tem alguns momentos que eu fico pensando, será que caiu e eu não estou falando com ninguém? Com ninguém, Porque, assim, aí depois de muito sofrimento, aí eu perguntando se estava dando para entender, aí aparece no chat um S só, S, em vez de até completar sim, né? Mas assim, eu estou sendo até injusto com alguns alunos, tem um ou outro que realmente participam, tá? Eu gosto muito de vocês, mas assim, pelo amor de Deus, gente, participe. O professor gosta de ouvir sua opinião, entendeu? O professor gosta de participar desse negócio. Então, pelo amor de Deus, responda. Olha só, um aluno até comentou aqui, ó, um aluno meu. Acho que a câmera deveria ser obrigatória. Gente, tipo assim, eu amei quando a galera abriu a câmera. Foi muito lindo. Coração para os meus alunos que estão aqui abriram a câmera. Mas tem toda a questão da rede. Se muitas pessoas abrem a câmera, realmente fica muito instável a conexão. Então, assim, agora, eu acho que deveria ser obrigatório. Se o professor perguntou, responde, caramba. Entendeu? Fala que não entendeu, fala que entendeu, fala alguma coisa. Porque senão a gente fica lá, gente, oi. Então, assim, eu não posso reclamar. Eu tenho, assim, pelo menos uns 5, 7 alunos que em toda aula fala comigo. Mas tem turma, assim, que realmente é mais parada e é importante falar. Porque, igual eu falei, o desânimo do aluno tipo assim, vai interferir no desânimo do professor, sabe? Então, assim, também tem questões, assim, falando sobre a câmera, que eu vi uma reportagem falando que tinha uma escola que eles estavam pedindo para os alunos desligar. Por quê? Quando você está no ambiente escolar, tá todo mundo igual, todo mundo de uniforme, todo mundo na mesma escola. E quando você está na casa, tem gente que tá lá no quintal tendo aula, na frente da piscina, tem gente que tem um quarto enorme, tem gente que tem um quarto pequeno. Então, de certa forma, as desigualdades, elas ficam mais escancaradas aí, sabe? Então, assim, eu acho muito bom ligar a câmera mesmo, mas tem todo o problema da questão da conexão e também aí que outra pessoa falou, né? O Sávio falou que tem pessoas que têm dificuldade de interagir, que são mais tímidas, que não gostariam de aparecer a câmera. E agora, também tem essa questão, né, que a Letícia aí falou, que é a questão da distração. Ô, gente, você vai ficar olhando a casa do coleguinha, você vai ver, nossa, olha o cachorro do meu colega. Nossa, olha a mãe dele. O pai, nossa, a irmã passou ali. Então, são questões de distração que no ambiente escolar não tinha antes, sabe? Então, a questão da câmera, essa é a minha opinião. Mas, assim, não precisa ser um 880, né? Não precisa ser um 880. A conexão não vai ficar instável se um aluno ou outro chegar e falar, olha, eu vou ligar para perguntar alguma coisinha, ou para responder aquela coisa. Fica bem mais agradável a aula. Né? Fique sabendo, assim, para os alunos, normalmente a percepção que o aluno tem da aula, está maçante ou não, na média, reflete um pouco a opinião do professor também. Claro, tem gente que gosta mais da aula, tem gente que gosta menos da aula, mas na média, as opiniões quanto ao andamento da aula, não, pelo menos as minhas aulas, eu, conversando com os alunos, eu sempre tive essa percepção,
de que na média, né, claro, na média, porque sempre tem extremos, a forma com que você analisou a aula no quesito do andamento, não no quesito de passar o conteúdo, mas no quesito da comunicação, todos os alunos têm mais ou menos uma impressão semelhante ao do professor na média. Então, assim, querido aluno, se você acha que está um pouquinho, nossa, está um pouco sem graça, não, está um pouco maçante, saiba que você pode fazer ativamente alguma coisa, porque o professor muitas vezes pensa isso também. Outra coisa que, assim, eu não sei se todos os professores são assim, mas é como eu sou e eu acho que é importante. Eu sempre falo com os meus alunos, ou se você tem uma sugestão para fazer a aula ficar mais interessante, alguma coisa que eu possa fazer para ficar mais legal, fala com a gente, fala comigo. Então, assim, eu já pedi sugestão de como que eles achavam que deveria ser uma aula de exercício. Eu já pedi sugestão de que eles acham que eu posso fazer, o que eu posso fazer, se entendeu, se não entendeu. Então, assim, é interessante, às vezes, você dar esse feedback para o professor. Você dá esse feedback, porque, igual eu falei, a interação do aluno, ela interfere diretamente no ânimo do professor. E, gente, isso faz uma diferença absurda. Então, assim, sinta-se à vontade para poder falar com o professor. Olha, por que você não dá mais aula desse tipo? Igual eu falei, gente, é uma relação. Eu tenho uma relação com vocês, professor-aluno. Então, toda relação existe um diálogo. Então, você tem que falar com o professor as coisas que você acha que pode melhorar. E elogiar. É importante elogiar também, viu, gente? Porque crítica negativa a gente recebe várias. Quando vocês começarem, né, os alunos que estão aí, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver como é que faz diferença e dá um gás, um elogio. Tudo bem? Um feedback positivo é sempre bem-vindo. Mas uma coisa também, só para pelo menos compartilhar, né? Que você comentou que você monta os slides e tudo, né? Teve gente que comentou também, falando que monta por slide e tal. Uma forma que acabou que eu me adaptei muito bem nas aulas, eu nunca fui um professor que conseguia passar coisas no quadro com o objetivo de serem copiadas como assim, porque uma coisa é você fazer o quadro bonitinho para ser copiado com início, meio e fim, outra coisa é você usar o quadro como parte da sua aula. Então, assim, eu usava ele como parte da minha aula, mas, assim, e uma coisa que eu sempre gostava na parte de escrever é que os professores que eu sempre tinha que escreviam tudo, na hora da discussão ficava um pouco reduzido, né, porque ficou um tempo passando, e os professores que sempre passavam coisa com slide, na época que eu era aluno, eu particularmente eu era um aluno que eu tinha dificuldade de acompanhar, né, eu sempre fui sempre distraía fácil. Então, uma coisa que eu acabei fazendo no online, pelo menos eu tive uns feedbacks positivos com relação a isso, com a mesa digitalizadora, eu estou dando a aula igual eu daria no presencial. Eu não monto um slide, eu escrevo num papel, ou alguma coisa do tipo, o que eu pretendo falar, e eu vou fazendo na mesa digitalizadora da mesma forma que eu faria se eu tivesse presencialmente em frente ao quadro, escrevendo no quadro. Então tem eu escrevendo, né, o quadro fica idêntico, e como a mesa digitalizadora realmente fica idêntico, né, porque de fato você desenhando. E assim, de forma geral, eu percebi também, nem todo aluno gosta, mas os que gostaram acabaram que, uma das críticas que também comentavam é que ficava mais próximo de uma aula presencial, né? Então, pelo menos dava uma ajudada. Que eu gostaria de comentar sobre isso, eu acho que cada disciplina tem sua especificidade, né? Mas, por exemplo, até na própria matemática, quem dá álgebra e quem dá geometria é diferente. Então, assim, eu opto em realmente montar o slide, colocar as coisas no slide, porque às vezes tem muito desenho. Isso às vezes gasta muito tempo fazendo desenho. Mas, geometria precisa demais, né? Eu opto realmente em construir, escrever no slide o caminho da matemática, assim, o raciocínio matemático por trás. Mas aqui, eu acho, né, que já está quase dando tempo, daqui a pouco o Instagram vai chutar a gente aqui da live, mas eu gostaria de realmente finalizar falando uma coisa, que eu já falei várias vezes aqui, eu vou retomar. Mais uma vez, a relação professor-aluno é uma relação. Então, mais uma vez, relações precisam de diálogo, tá? E empatia. Então, se a gente fala muito sobre o lado do aluno, o aluno está sobrecarregado, o aluno isso, o aluno aquilo, os alunos também têm que ter um olhar para o professor, tá? Então, assim, a ideia dessa live foi falar um pouquinho sobre isso, como está sendo
para os professores. Igual eu falei no início, eu mal dormia porque eu não conseguia parar de pensar nisso. Hoje eu acho que eu estou mais tranquila. Mas tem que ter esse olhar para o lado do professor, tá? E da mesma forma, eu gostaria de dizer aqui que também tem que ter um lado para a coordenação. Então, por mais a coordenação às vezes fica no nosso pé, né, pedindo coisa, um tanto de coisa, igual eu falei, eu preencho um tanto de planilha para poder enviar, mas a coordenação também está passando perrengues, porque você imagina ter que reestruturar todo o esquema de provas, todo o esquema de tudo. Então, o que eu quero dizer, fechando essa aula, é sobre a questão da empatia com o outro. Seja o seu professor, seja o seu coordenador, seja qualquer pessoa. Vamos ser mais empáticos. Tá bom? Sim, principalmente porque a gente gosta muito dos alunos, né? Então, quando rola esse sentimento, a gente se sente até mais acolhido também. Mas, bom, obrigado a todo mundo que viu até aqui, né? Ainda tem, não sei se alguns segundinhos, se alguém quiser mandar uma perguntinha rápida, só um bate e volta, né? Não sei, às vezes alguém gostaria só de pegar alguma coisa, mas no mais, obrigado a todo mundo que ficou. Se ninguém tiver nenhuma pergunta a mais, aí a gente pode encerrar. Eu acho que a maioria das perguntas e comentários foram a gente passando, foi lendo né, ao longo da live. Mas no mais, muito obrigada, gente, pela participação. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente nesse tempinho. Obrigada, meus alunos que estão aqui. Muito obrigada de coração. E muito obrigada a todo mundo que estava aqui. Foi muito bom, gente. Qualquer coisa, estou sempre disponível, só me chamar, gente. E obrigada, Felipe, por ter me chamado para dividir essa live. Não, que isso. Perguntaram aqui, voltamos em 2021? Bom, se você levar em conta 2021, vai até 31 de dezembro de 2021? Eu acredito que sim. Olha, então, tem muita discussão falando se volta, se não volta. E, sinceramente, olha, eu estou na expectativa de voltar em 2021. Mas eu vou esperar realmente os órgãos competentes darem os anúncios se vai voltar ou não, porque, igual eu falei, não é uma questão de professor querer voltar ou não. Tem muita coisa além disso. Se for seguro voltar, a gente vai voltar e a gente tá doido para voltar. É isso que a gente quer. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, eu espero muito que volte em 2021. Esse ano, Mariana, eu não tenho muitas esperanças de voltar, não. Mas espero, assim, que no máximo maio do ano que vem, eu espero que março do ano que vem a gente volte. E é isso. É isso. Então, deu certinho. São 21 horas em ponto. Então, obrigado por ter aceitado o convite. Tem uma pergunta aqui, ó. 27 segundos restantes, Laís. Qual seria o melhor método de aula se fosse possível? Que faltam 20 segundos para acabar. Falta 20 segundos para acabar. Sabe, se você quiser conversar, pode me chamar no Instagram. Galera, muito obrigada pela conversa e até a próxima. O Instagram vai chutar a gente.